Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, uma história para você acreditar no amor de novo. Na Band FM, quem ama não esquece. Quando nós nos casamos, nós prometemos que vamos ser fiéis, amar e respeitar por todos os dias de nossas vidas. Mas e quando um dos lados erra? E ainda por cima comete o mesmo erro inúmeras vezes? Será que vale a pena perdoar? Passar por cima de tudo em nome da família? Eu era jovem quando eu conheci o José. Ele era lindo, carinhoso, gentil. E por isso não demorou muito para eu me apaixonar e a gente começar a namorar. Nossa relação era tão boa, tão maravilhosa, que depois de um tempo, nós nos casamos. Com o tempo veio a vontade de aumentar a família e nós queríamos muito ter filhos. Mas por algum motivo o tempo ia passando e a gente não conseguia. Foram 2 anos de muita frustração, até que a gente decidiu procurar um médico para ver o que estava acontecendo. Depois de vários exames, nós ficamos sabendo que eu estava bem. Não tinha nada de errado comigo. Já o meu marido... Bom, o José teria que fazer uma cirurgia caso ele quisesse ser pai. Meu bem, me desculpa. Por favor, me desculpa por isso. Para com isso, pelo amor de Deus. Por que você está me pedindo desculpa? Porque é minha culpa. É minha culpa, sabe? A gente não está conseguindo realizar o nosso sonho. É por minha causa. José, não é culpa sua, pelo amor de Deus. Fica tranquilo, amor. Você vai ver, você vai fazer a cirurgia, vai dar tudo certo. E logo, logo nós teremos os nossos filhos. E se não der certo? Claro que vai dar. Eu quero muito ser pai, assim como você quer ser mãe. Mas e se não der certo, sabe? Eu tô com medo. Medo de não conseguir. Tadinho, né? Mas eu falei pro meu marido que ele não precisava ficar com medo, porque eu tinha certeza. Sabe, dentro do meu coração, eu tinha certeza que tudo ia dar certo. E outra, mesmo que não desse, não tinha problema, porque ainda assim nós sempre teríamos um ao outro. Mas graças a Deus, eu estava certa. E logo depois que ele operou, eu engravidei da minha primeira filha, a Emily. Aliás, a cirurgia deu tão certo que 6 meses depois do nascimento da Emily, eu já engravidei de novo. Dessa vez da minha caçulinha, Ana Luísa. Os anos foram passando e eu pensava que aquela felicidade toda ia ser eterna. Ai, tudo era bom demais. Minhas filhas iam crescendo com saúde, a nossa família era muito unida. O José também era um marido maravilhoso e um pai melhor ainda. Para as meninas, ele era como um herói, sabe? Tudo estava tão bem, tudo tão tranquilo. Até que meu marido ficou desempregado. Acho que a grande maioria das pessoas que está me ouvindo agora já passou por isso e sabe como é difícil, como é desesperador. Apesar de estar procurando um novo emprego, nada parecia. Principalmente porque ele não tinha, assim, muitos cursos, muito estudo, sabe? Por isso, eu decidi que ia pagar um curso para o José. Isso mesmo, eu decidi juntar cada centavo do meu salário, pouco que sobrava, para poder pagar um curso para ele se especializar. E eu fazia isso com muito gosto, afinal era o meu marido. E um casamento é assim que funciona, né? Um tem que ajudar o outro, um tem que apoiar o outro. A minha ideia deu super certo. E algum tempo depois, o José conseguiu um emprego novo. E aí a nossa vida foi voltando ao normal. Pelo menos era o que eu achava, né? Até o José vir assim, do nada, com um papo bem estranho. Amor, eu tenho que te contar uma coisa. Fala, amor. Mas antes você tem que me prometer que você não vai ficar brava. Ih, lá vem. O que aconteceu, José? Não, calma. Ó, tá bom. É assim. Sempre que eu volto do meu trabalho, eu fico
eu fico esperando no ponto de ônibus, né? E bom, lá no ponto tem uma menina. E essa menina meio que fica dando em cima de mim, você acredita? Quê? Que história é essa, José? Que história é essa? Por que você tá me falando isso agora? Não, calma. Você tá dando trela pra essa mulher por acaso, José? Não, claro que não. Imagina, ela tem quase a idade das nossas filhas e eu sou um homem casado. José, eu tô achando essa história estranha, esquisita. Se ela não para de dar em cima de você é porque você não tá cortando. Não é isso. Você por acaso deixou claro pra ela que você é comprometido, que você é casado? Lógico, Sandra. Lógico, que tipo de homem você acha que eu sou? Eu só te contei porque eu achei importante te falar sobre isso. Eu não gosto de esconder nada de você. Nada. Tá bom, você pode achar que ele foi muito legal por ser tão sincero comigo e que, diante disso, eu não deveria ficar desconfiada do meu marido. Já que se ele quisesse, né, ele poderia nem ter me contado, não é isso? Mas não sei. A minha intuição me dizia que tinha alguma coisa errada nessa história toda. Eu não sabia o que era, mas tinha. Tanto que depois dessa conversa, meu relacionamento com o José mudou completamente. E nós começamos a nos afastar. Depois dele me falar tudo isso, a gente foi ficando cada vez mais distante. Até que um dia, o meu marido esqueceu o celular dele em casa. E quando eu vi, eu fiquei olhando para aquele telefone pensando se eu deveria pegar de uma vez, procurar por alguma coisa, sei lá, alguma coisa que me desse alguma resposta do que eu estava procurando. Mas a verdade é que eu tinha medo. Essa é a verdade. Medo das consequências da minha atitude. Talvez eu mexesse e não achasse nada. E aí eu ia acabar me sentindo uma louca e ficaria péssima por ter invadido a privacidade do meu marido. Ou talvez eu achasse mesmo alguma coisa. E isso ia acabar comigo. Eu ainda poderia não mexer em nada. Mas aí eu sabia que aquela desconfiança toda que eu sentia ia continuar. Ia ficar me atormentando. Então, depois de pensar por uns minutos, eu acabei decidindo pegar o celular dele e procurar. Procurar, não sabia bem o que, mas procurar, fuçar mesmo. E aí, infelizmente, nem foi preciso eu procurar muito. Nem foi preciso muito tempo para eu começar a achar tudo aquilo que acabou virando-me um mundo de cabeça para baixo. Eu já falei que não, Sandra. Já falei que não. Como não? Como não? Tá aqui. Tá aqui, José. Tá tudo aqui no seu celular. Você mandou mensagens pra tal garota do ponto de ônibus e ela te respondeu, José. Não foi isso. Vocês até marcaram de se encontrar e eu vi tudo, eu li tudo. Ninguém me contou. Como é que você pôde falar? Como é que você pôde fingir? Como é que você pode falar que não tá me traindo agora? Porque eu não tô. Eu nunca encostei nela, Sandra. Como não? Você tá se comportando como se fosse uma louca. Não me chama de louca. Eu não fiz nada de errado. Você que fez, mexendo aí nas minhas coisas. Não deveria ter feito isso. Não se faz de bobo. Para com isso. Para de se fingir de doido. E mesmo que não tivesse encostado nela, José, o que eu duvido que não aconteceu. Traição vai muito além disso. Não precisa nem beijar pra trair, sabia? Não precisa. Só de ter intenção, só de trocar mensagem, só de olhar. E o respeito? Cadê o respeito comigo? Ai, Sandra, pelo amor de Deus. Parece que você não tá ligando pra mais nada, né? Tá bom, vai. Tá bom, se você quer que eu pare de falar com a moça, eu paro, pronto. Mas chega. Eu não quero mais falar sobre esse assunto porque não tem sentido. Nenhum, nada. Depois disso, foi só ladeira abaixo. O meu casamento foi piorando e meu marido passou a chegar cada vez mais tarde em casa, a me tratar muito mal. Ele definitivamente não era mais o cara com quem eu tinha me casado. Ele não era o homem por quem eu tinha me apaixonado. Aquele homem gentil e amoroso tinha desaparecido. E eu percebi que eu tinha sido muito bobinha de acreditar que ele realmente ia se afastar da tal menina do ponto de ônibus. Por isso,
Um dia eu pedi ajuda para uma sobrinha minha para achar aquela mulher nas redes sociais. E foi tão fácil. Nossa, foi tão fácil. Logo eu encontrei a tal mulher e vi que ela já tinha 2 filhos, que era realmente pouca coisa mais velha do que as minhas filhas, e eu não podia acreditar. Mas eu vi também fotos e vídeos do meu marido. Isso mesmo, fotos e vídeos do José nas redes sociais dela. Ele no trabalho, na casa dela, eles juntos. Por mais que eu estivesse vendo, eu não podia acreditar, não era possível. Tão descarado, sabe? Como é que ele podia fazer isso? Era muito, mas era muito pior do que eu podia imaginar. E ele tinha me jurado, viu? Ele tinha me dado a palavra dele que não ia mais me trair, que não ia mais falar com a tal moça, mas estava ali, estava tudo ali. Tinha foto, tinha vídeo, como se ele fosse o namorado dela. E como se ele nem se preocupasse mais em esconder nada. Meu marido estava jogando a família dele no lixo, literalmente, por causa de uma menina qualquer. Aquilo para mim foi demais, sabe? Acabou comigo. Quem passa por uma traição, quem pega as coisas desse jeito, sabe do que eu estou falando, da dor que a gente sente. Naquele dia eu cheguei em casa e nós tivemos a briga mais feia de todas. Ele me implorou para perdoar ele, disse que nunca mais ia fazer nada, aquele blá 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 todo, sabe? Eu estava tão revoltada, que eu fui embora de casa. Eu fiquei 2 semanas na casa da minha irmã, mas aí eu acabei perdoando José de novo. Ele não parava de me procurar, de me pedir desculpa. E eu achei que realmente, depois daquele choque, né? Depois de eu ter saído de casa por tanto tempo, ele ia mudar. Eu nunca tinha tido uma atitude como aquela. E com certeza aquilo tinha mostrado para ele que eu não ia mais aguentar nada daquilo. Ai, como eu fui besta, meu Deus, como eu fui besta. Assim que eu voltei para casa, por um tempo até que ficou tudo bem, tudo calmo, tranquilo. O José até voltou a ser amoroso, gentil, chegava em casa cedo, eu até consegui esquecer as coisas ruins que ele tinha feito para mim. Mas aí aconteceu. Um dia o José apareceu em casa e veio me contar que aquela moça com quem ele tinha me traído, a moça lá do ponto de ônibus, ela estava grávida. Estava grávida dele. Ela estava grávida do meu marido. Quando eu ouvi essas palavras da boca do José, eu senti um misto de emoções. Eu estava com muita raiva porque ele tinha me traído de novo. Eu estava decepcionada porque eu sentia que eu tinha fracassado no meu casamento, entende? Mas principalmente eu estava triste comigo porque eu que escolhi dar tantas chances para ele. Eu tinha me colocado naquela situação. Eu quis acreditar, quis me enganar que ele não ia mais me machucar. Mas é como dizem por aí, né? Quem trai uma vez vai trair sempre. Só eu que não quis ver. Pela minha família, pela nossa história, pelos votos que eu tinha feito com todo o meu coração no dia do meu casamento. Eu até pensei em dar mais uma chance para ele. Mas a gente já tinha esgotado todas as nossas possibilidades, todas, não tinha mais jeito. Eu estava machucada demais. Eu não tinha, sabe, como perdoar. Não tinha como a gente voltar a ter um casamento de verdade. Por isso, a gente decidiu se separar. Mas continuamos morando na mesma casa. E assim ficamos por um bom tempo. Até que um dia, por essas coisas do destino, eu reencontrei o Marcos, um velho conhecido meu. Quer dizer, ele era mais do que um velho conhecido. O Marcos tinha sido o meu primeiro namorado. Sabe aquele primeiro grande amor que a gente tem na adolescência? E aí, por imaturidade, acaba não dando certo? Era o Marcos para mim. Depois que a gente se reencontrou, a gente passou a conversar com frequência e ele me contou que também estava solteiro. Algum tempo depois, e muitas conversas depois também,
Eu criei coragem e perguntei se a gente poderia tentar de novo. Se a gente poderia recomeçar a nossa história. E ele respondeu que só voltaria a namorar comigo se eu parasse de dividir o mesmo teto que o José. O Marcos também queria namorar comigo, mas ele queria fazer do jeito certo. Ele tinha razão no que ele estava pedindo. A condição dele era o que eu precisava para sair de uma vez por todas daquela casa. Desde então, eu e o Marcos começamos a namorar e já tem 3 meses que estamos juntos. As minhas filhas estão muito felizes por mim, aceitam muito bem o meu namoro. Já o meu ex, ele ficou de vez com a moça do ponto de ônibus e está construindo uma família com ela. Às vezes, pode até parecer que a gente tem que lutar até o fim, por um casamento. Mas depois de tudo que eu vivi, eu acho que eu fiz certo em seguir a minha vida. Hoje eu sou uma mulher feliz e que acredita no amor de novo. Quem ama não esquece. Band FM.